pessoas aqui. Nós já temos 33 pessoas assistindo. Quando estiver, tá? Iniciou. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer nós estarmos aqui mais um dia, mais uma sexta-feira, iniciando o nosso centro de estudos. Lembrando que o nosso centro de estudos agora, ele é também um curso de extensão da UFRJ, um curso de extensão em psiquiatria e saúde mental. Ele também é uma SIG da Rede RUT, e nós hoje temos o grande prazer de receber o professor Márcio Amaral. O professor Márcio Amaral, ele é vice-diretor do Instituto de Psiquiatria, professor da UFRJ, professor da UF, e ele sempre foi uma pessoa muito importante no nosso centro de estudos, quando era presencial, no nosso Leme Lopes, e nós esperamos que um dia, em breve, ele volte a ser, mas a gente se sente com uma saudade muito grande daqueles nossos encontros do Centro de Estudos no Leme Lopes, onde o professor Márcio Amaral sempre estava conosco e participando de uma forma tão produtiva e sempre nos fazendo perguntas, né, Márcia? Sempre nos fazendo perguntas que eram as perguntas mais difíceis, né, do Centro de Estudos, sempre vinham do professor Márcio Amaral. Então, alunos e ouvintes, a gente já está aí com quantos assistindo a gente no YouTube? 33. Então, daqui a pouco, vocês aproveitem agora para fazer o contrário, para aproveitar e fazer bastante pergunta para o professor Márcio Amaral, que ele sempre fez muitas perguntas para a gente e nos fez pensar, que nesses dias é tão importante, né? A gente pensar, dividir, conversar. E hoje ele vai falar sobre dissociação da consciência e seus mecanismos subjacentes. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Professor Márcio Amaral, é um prazer enorme para a gente tê-lo aqui. Obrigada. Bem, para mim também, de uma certa forma, é uma estreia, né? Não é tanto estreia, porque já dei uma aula e as coisas até que funcionaram. Mas é com o maior prazer. E eu vou falar da dissociação da consciência e de seus mecanismos subjacentes. Resultado de um curso aulas que eu dou, né, 4 vezes por ano, né, para turmas da UFRJ e da UF, e que um dia, sempre esbarrando em um certo problema conceitual e teórico, eu um dia acho que tem a pretensão de que tenha resolvido, né? Então é isso que nós vamos apresentar. Vamos seguir. Antes de mais nada, a dissociação da consciência tem que ser vista como uma capacidade, não como necessariamente um problema. Ela se torna um problema a partir das situações da clínica, das situações da vida, né? Mas ela está na origem da cultura. Eram xamãs que entraram em dissociação, e aí se começa se criam os mitos, se tem uma ideia de contato com os antepassados, né? Começa a noção de história, não a história escrita, mas da história, ou seja, eu sou uma continuidade dos meus antepassados com os quais eu me comunico nos transes. Então, isso é algo que está na nossa origem, né? Uma certa independência que, de repente, os dois hemisférios começaram a conseguir exercer, né? Então, e a dissociação, essa capacidade, também está na origem da investigação psicológica, que começa em 1813 com o hipnotismo, que foi criado por esse nobre francês, que tinha sido discípulo de Mesmer. E essas coisas sempre ficaram no limite assim, do esoterismo. Isso é que é o interessante. Mesmer, por exemplo, Anton Mesmer, foi muito acusado de esoterismo, de feiticeiro e outras coisas, foi expulso de vários países, e atacado pelos médicos, né? Então, o Ségur era seu continuador, e criou, por acaso, o hipnotismo, né? Dando seguimento à evolução das coisas. A situação ficou sempre entre os positivistas, que é a
no caso, a apoteose da neurologia no final do século XIX, e Freud charcou e Freud, melhor nessa ordem, mostrando que não, que havia alguma coisa a mais. E os positivistas acusavam as manifestações da dissociação da consciência como coisas programadas, planejadas e verdadeiras representações teatrais. Quer dizer, isso também era facilitado por conta de grandes espetáculos como hipnotismo e outras coisas, né? Bem, no segmento, esse é Puy Segure. Então fica uma questão, existiria mesmo a dissociação, ou ela seria uma invenção, uma criação, né, uma coisa teatral? Freud, com a sua capacidade de observar de maneira muito pertinente, muito aguda, observou e relata na sua obra, nos seus primeiros escritos, né, a certa palidez que acontecia num paciente, no caso era um homem, sempre que ele entrava em transe. E palidez não se simula, né? Palidez é uma reação visceral que vai acontecer ou não, independentemente das pessoas, da vontade das pessoas. E também se observou que durante o transe mediúnico ou hipnótico, né, havia uma mudança na resposta galvânica, ficava mais rápida a transmissão elétrica. Então, espera aí, não é invenção, isso existe mesmo. Vamos tentar aprofundar o entendimento, né? E, atualmente, foi no livro de Kaplan Sadok, que a 8ª edição, que esses dois autores fazem um resumo muito interessante, um resumo bem amplo, aliás, né, mostrando certos achados, né, da fisiopatologia, da fisiologia e das modificações que acontecem nos estados TEPT versus não TEPT, né? Por exemplo, nas pessoas em estado habitual, comum, vou evitar a palavra normal, né, o hemisfério esquerdo há uma maior ativação e das áreas associativas. Já as pessoas que entraram em TEPT têm uma tendência à dominância frontal à direita, né, com elevação de perfusão e também áreas paralímbicas, né, as áreas que são mais associadas à expressão dos afetos. No TEPT, há uma reversão de padrões de ativação direita-esquerda. E eles chegam a usar a palavra desconexão funcional. Isso vai voltar na minha apresentação e a gente vai falar bastante nisso, porque, na verdade, o que existe é essa separação entre os dois hemisférios. Bem, o caso assim, mais candente de mostrar uma dissociação no TEPT que eu conheço não foi nenhum paciente que eu tenha examinado, mas foi um relato de um colega que se formou comigo na Faculdade de Medicina, e eu encontrei 20 anos depois numa festa de formatura, 20 anos formado, né? E aí ele tinha seguido carreira militar na aeronáutica, e conta a história de um superior dele que estava dando uma atividade para várias pessoas, num anfiteatro, naqueles prédios circulares que são típicos de militar, onde se reúnem no meio. E no meio da apresentação, esse oficial graduado, não falou patente, já faz quase 60 anos, de repente um motor explode nossos motores são chamados de explosão, né? Há uma explosão no pátio. Na hora que há essa explosão no pátio, esse professor, essa pessoa que está, vai para debaixo de uma mesa e começa a gritar para as pessoas se protegerem, porque estão bombardeando. Aí ficou aquela situação horrível. A gente de imediato acha que isso é atitude covarde, ou medo. Nada disso, gente. No caso era um pouco diferente. Ele tinha servido na Itália, tinha feito parte da nossa força expedicionária, né? E isso são situações, estourou uma granada, ou se você viu uma granada, ou estão atirando, tem que ir para debaixo das coisas mesmo. Isso é uma dissociação imediata, com aquele mal-estar, levar ele para outro lugar e tal, coisa. Ou seja, não era só um mal-estar, taquicardia, não, foi uma dissociação plena mesmo, né? Então, isso eu acho uma situação muito candente, que eu acho que precisa ser reportada. Aí a gente vai avançar nessa questão da divisão do ser humano, que está na base de tudo que eu vou falar, né? Isso, a dualidade, né? Começa com Charles Baudelaire, o primeiro que eu encontro, pelo menos, uma fala muito clara nisso, né? Que é
Ele é um grande crítico de arte, então ele está falando sobre a arte. Ele diz: a dualidade na arte é consequência fatal da dualidade do homem. Bem, Nietzsche já tinha dito que o ser humano não era indivíduo, ele era divíduo. Né? E Machado de Assis tem a situação mais bonita, a citação no conto O Espelho, e que ele diz que cada criatura traz duas almas consigo. Uma olha de dentro para fora, a outra de fora para dentro. Na verdade, está querendo dizer que uma advoga os interesses do indivíduo e a outra advoga os interesses das pessoas que ele ama, das pessoas que ele teme, das pessoas onde ele quer ser aceito. Então, por isso nós somos seres dramáticos, nós estamos sempre nessa divisão entre o nosso interesse e o interesse das pessoas à volta da sociedade. Hannah Arendt dá um passo além, né? Ela diz que não só sou dois em um. Os homens não apenas existem no plural, trazem consigo a indicação dessa pluralidade. Aí ela dá um fechamento que é uma maravilha. Por isso nós necessitamos do terceiro, entre aspas, porque o terceiro é o outro, né? Algum outro. Então aquele ditado que antes só que mal acompanhado, peraí, até um certo ponto. Se você estiver totalmente só, você vai querer estar acompanhado, seja de quem for, porque senão você vai se dividir. E aí ela dá essa frase: por isso necessita de um terceiro para manter a integridade. Quem tiver visto o filme Náufrago, vai ver o melhor exemplo disso. Uma pessoa totalmente isolada numa ilha, uma coisa muito bem mostrada, né? Muito bem apresentada, e de repente ele começa a ver uma bola, e esse isolamento, ele resolvido esse isolamento total, dando um nome até a bola, que por acaso tinha um nome, a bola chamava Walter. Então ele começa a tratar como um outro ser e trabalhar, e passa a viver em função disso, né? Essa necessidade do outro, para você viver até de maneira a interagir. E aí isso coloca uma questão interessante. Era um quadro psicótico? Era um quadro psicótico, uma ruptura da integração do mundo de maneira coerente, compartilhada. Mas ele não tinha nem compartilhamento ali, né? Mas, no caso, é um estado psicótico imprescindível para a preservação da vida. Tolstói tem um conto chamado Divino e Humano, em que ele mostra exatamente isso. Um homem isolado numa fortaleza de Pedro e Paulo, e que ele começa a fazer reuniões de coletivo, dar palavra para pessoas que não estão lá. Então, essa coisa do outro, o instinto gregário é mais importante, até os estudos de suicídio mostram isso, do que o instinto de sobrevivência individual. Sem o outro, nós não simplesmente deixamos de existir. Bem, Charles Baudelaire, seu olhar agudíssimo, né? E aí vem o final do século XIX, positivismo versus esoterismo. O mundo estava dividido, por um lado, o positivismo, e as pessoas se perguntam: o que é positivismo? O melhor exemplo de uma fala positivista está no lema da nossa bandeira, aquela coisa meio tola de ordem e progresso. Se tiver ordem, vai ter progresso. Esse olhar assim, que não vê as contradições, a evolução das coisas num choque de contrário, um dialético, né? O máximo, então, havia essa polarização, o Brasil está conhecendo bem, há sempre uma terceira via, que é muito melhor do que as outras. No caso, era da ciência, mas a ciência não tinha dado esse passo adiante, né? A neurologia é a especialidade, vamos dizer aqui, mais propícia ao positivismo. No entanto, talvez um dos melhores raciocínios dialéticos é de um neurologista, Oliver Sacks, né? Que ele vai fazer? Ele vai mostrar a doença como sendo uma pessoa que supera a doença e faz da doença um salto novo na sua vida. Então, esse é aquele ditado que diz que a pérola é a doença da ostra, né? A ostra não foi feita para criar pérola, mas em certas situações ela reage criando uma pérola. Nós também podemos criar pérolas a partir das nossas deficiências ou problemas em geral. O fato é que havia uma sequência de fenômenos estranhos que ninguém conseguia explicar e eram sempre atirados na esfera do esoterismo, né? Coisas Allan Poe, com suas histórias extraordinárias, Baudelaire também, que foi um grande apreciador de Allan Poe, Maupassant, com a loucura perpassando todos os seus contos, né? Inclusive alucinação discinética, móveis que caminham, que andam, Então, havia hipnoses e tudo mais.
Bem, uma coisa interessante desse final de século, que para mim é um período interessantíssimo, é o colapso de todos os artistas que foram iniciadores de novos caminhos. Van Gogh, e esses três primeiros se suicidaram. Maupassant, todos se suicidaram em torno de 1890. E Antero de Quental, grande poeta português. Ao lado disso, Nietzsche, que enlouqueceu em 1890, né? Strindberg, que enlouquece em 94, né? Um teatrólogo sueco, um grande, e Mussorgsky, que entrou no alcoolismo e morreu em 1881. São iniciadores. Havia, nessa época, já grandes artistas de outras épocas, mas esses traziam a história, como Tolstói, como Brahms na música, mas esses não eram propriamente iniciadores de novos caminhos, né? Os iniciadores desse mundo que estava se modificando completamente, todos eles sofreram um colapso mais ou menos na mesma época. Bem, Nietzsche tinha antecipado o inconsciente, falado diretamente sobre ele, mas Freud foi quem apresentou uma teoria convincente e que acabou se impondo. Já os mecanismos e os processos de como a dissociação se dá, isso não aconteceu. Eu acho que vou tentar avançar nesse sentido. Agora vem o meu processo pessoal, as aulas que eu dava durante anos e começava fazendo uma distinção entre estreitamento versus perda da clareza da consciência. Perda da clareza é muito fácil, a nubilação, uma nuvem que se interpõe entre a pessoa e a experiência e tal. E aí depois falava de estreitamento. O estreitamento, falar do estreitamento é fácil. Agora, depois associar isso com a dissociação, que vem logo depois, era um problema. Então eu falava, o estreitamento, a restrição não intencional, isso é inspirado em Janet, Pierre Janet. Restrição não intencional, a integração de fatos e sentimentos que tiveram muita importância e não foram meramente esquecidos, jazem em algum lugar da mente, nela atuando ainda intensamente. O exemplo disso é a amnésia psicogênica. Eu não vou falar muito sobre isso, mas na amnésia a pessoa como que ela tira um pedaço da sua história ali, recente, em geral recente, mas às vezes pode ser remota também. E eu falava essa definição e saltava para a dissociação. E a melhor definição que eu vi de dissociação foi ruptura ou descontinuidade na integração subjetiva normal de um ou mais aspectos do funcionamento psicológico relacionados a eventos traumáticos ou experiências avassaladoras. Mas eu não fazia associação entre os dois. O que é estreitamento? Eu falo de estreitamento, depois só falo de dissociação. E os alunos, e eu mesmo, ao escrever, já ficava com mal-estar. Eu quase tirei o estreitamento do início da aula, mas achava que isso era meio desonesto, porque isso me confundia. Bem, como é que eu vou associar esses dois conceitos? Esse é o problema. Voltando um pouquinho, pegando um outro caminho, vamos falar das dissociações em geral, né? O mais razoavelmente comum é a amnésia psicogênica, que é a rigor a única no qual o estreitamento se dá. Porque a dissociação é diferente, vocês vão ver isso. Outras bastante comuns são a despersonalização, uma sensação de estranheza em relação ao percebido. Eu estou lá, mas eu não estou, não sou bem eu, não sou eu totalmente, é como se fosse um autômato. Eu consigo fazer certas coisas, fazer compras, mas como que não estou ali. Depois me lembro, mas me lembro meio de maneira não muito coerente, ou toda arrumada. Existem também as fugas dissociativas, uma muito rara, que eu nunca vi, mas está cada vez menos comum, porque as pessoas hoje se encontram muito mais facilmente, né? Assumem uma nova personalidade e sem se lembrar da anterior. Isso havia muitas discussões, hoje em dia eu não tenho ouvido mais. Outra bastante comum é a perda momentânea da capacidade de integrar fatos, registros mnemônicos e com deslocamentos. É muito comum. A pessoa tem a sensação de que não sabe como chegou lá, às vezes está num lugar completamente familiar, mas perdeu a orientação em relação à sua própria casa, e desconhece um lugar que é muito familiar, não lembra como chegou lá, como eu falei. Então, isso é bastante frequente, isso é a fuga mais comum. Ao lado disso, as personalidades alternantes. Na verdade, eu conheço um caso, tivemos um caso aqui,
Isso também está se tornando cada vez mais raro, tá? Não vou discorrer demais sobre ela, é bom dizer que elas são muito diferentes, são quase que opostas. Uma, em geral, os casos descritos mesmo, um que eu vi, uma era a oficial, a do dia a dia, era uma mulher muito comportada, mãe de família, vamos dizer, tudo entre aspas, não? Que de repente vira uma mulher fatal, desaparece e é internada em um hospital psiquiátrico, era encontrada, ficava dias desaparecida. Ao lado disso, há outras crises dissociativas, que são bastante comuns, frangofilia, tendência a rasgar todas as roupas, quebrar objetos, né? Pessoas ficam fazendo pantomimas histéricas, representando certas figuras, assim. Alguns desmaios são incluídos aí, embora possa ser também conversivo, e há descrições, a gente até já viu, de pacientes que nessas situações têm aparência de orgasmo teatral com ruídos e movimentos assim por diante. Essas são todas expressões dessa dissociação. A única que é propriamente estreitamento é a amnésia. Isso eu vou explicar isso agora, né? Ou daqui a pouco. Bem, aí, por um acaso, vou ler sobre um assunto que é a secção do corpo caloso, que foi a divisão que se fez entre os dois hemisférios. Esses dois autores, Roger Sperry e Gazzaniga, que, tentando tratar certas epilepsias, o que eles fizeram? Desconectaram, cortaram a ligação entre os dois hemisférios, né? O corpo caloso. E foi muito interessante, curioso, porque parecia que não tinha acontecido nada. O foco parava de generalizar, o paciente não tinha distúrbios motores especiais, então parecia um sucesso. Mas, de repente, descobriram que a conduta mudava completamente. Às vezes, o hemisfério direito fazia coisas que totalmente oposto ao que é o habitual da pessoa, dava respostas, assim por diante. Então, viram que essa desconexão, aí tem essa citação, que se a conexão é cortada, o cérebro direito fica livre da ditadura do esquerdo. O cérebro esquerdo é aquele que controla a linguagem, a racionalidade, o projeto, o plano, a análise, né? A análise detalhada das coisas. Enquanto que o hemisfério direito é o intuitivo, aquele que percebe as coisas de uma maneira global e imediata. Ele chega a conclusões, ele salva muitas vezes a pessoa com uma série de atitudes que a pessoa nem sabe porque adotou, mas aquilo a salva, porque se demorar a razão é muito demorada, né? Então, mas com essa desconexão, o ser humano funcionaria normalmente, com essa interação entre os dois. E na desconexão, pronto, fica, talvez o direito, a hemisfério direito, tenha a vontade própria, que contraria os desejos do esquerdo. Pode haver duas vontades brigando pelo controle. Situação na qual a mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito, começa a agir de modo independente como um apêndice externo. Então, isso foi uma surpresa enorme. Então, eu vou estudar até isso mais profundamente, que são os trabalhos dos neurologistas e outros, que é o campo visual, então, que mostra num campo, a pessoa não registra, porque foi somente para o hemisfério direito. Então, há uma série de coisas que vão mostrando que essa independência entre os dois hemisférios pode haver. E, continuando, esse é um autor brasileiro, e ele diz: esses achados desses dois levaram Sperry e Gazzaniga a especular que, quando o cérebro é bisseccionado, passamos a observar dois eu separados, como se o organismo passasse a ter duas unidades mentais, cada uma com suas memórias e arbítrio competindo pelo controle do organismo. Ou seja, isso que funcionava de maneira integrada, isso vai ser essencial para a hipótese que eu vou apresentar daqui a pouquinho, né? Isso passam a atuar de maneira diferente, né? O que eu vou tentar mostrar, é que na dissociação há uma inversão entre esses dois, a dominância dos dois hemisférios, né? A dualidade, o risco aqui é cometer o localizacionismo e dizer, por exemplo, que o hemisfério direito é a sede do id, embora isso seja uma coisa que a gente fica com essa tendência, né? Porque lá tem os impulsos, os desejos, que o esquerdo fica controlando. Mas nós vamos ter que repensar o aparelho psíquico,
aquela história de que id, ego, superego, aquele coisa vertical, não dá mais para se pensar nesses termos. A partir dessa discussão é uma interação onde a dominância pode variar. Aí eu começo a chegar à hipótese, que é caminhar do estreitamento à dissociação, e eu acho que resolveu o problema. Então, a gente já disse, e eu vou mostrar a vocês como essa hipótese que eu vou apresentar estava na própria linguagem que a gente usa. Por exemplo, o transe, a hipnose, era chamado estados segundos. Estado segundo está ali, eu não inventei isso, né? Eu acho que essa hipótese que eu vou apresentar era como que é um brotar de alguma coisa que estava totalmente preparado para acontecer. Então, repetindo, né, o estreitamento é somente a amnésia. Tem um registro, mas não a integração, um acesso possível por hipnose ou em outros momentos. A dissociação, é bom lembrar que o prefixo di tem de dois, né? Divisão, de gladiar, dilema. O eu dual, com seus dois hemisférios, e o estado segundo. Quer dizer, essa coisa estava por ali todo o tempo. E são dois bons termos que a gente usa em aula e a gente precisa integrar. E esse era o meu desafio. O caso clínico, e curiosamente eu volto sempre a esse caso clínico, é um caso clínico no meu período de residência aqui, faz tempo, né? Jogava futebol aqui perto e um dia sou procurado por um dos meus colegas lá do jogo, dizendo que a irmã dele estava com uma atitude muito estranha e que a outra irmã mais velha, que era uma dançarina de cabaré, que todo verão de lá da Europa ia para a Espanha e lá trabalhava, talvez fosse prostituição, não sei, não interessa, e a outra participava de todo o processo de preparação da viagem, levava no aeroporto, e essa irmã que viajou, depois de alguns dias lá, semanas, né, veio a notícia de que ela teria morrido, né? Então a irmã daqui começa a dizer, não, minha irmã não viajou não, ela foi ali embaixo, daqui a pouco ela vai voltar, ela está fazendo compra, e ela tinha levado ao aeroporto, então ela começa com uma amnésia psicogênica, ela esquece tudo que se refere ao preparativo de viagem e à viagem em si. Lembra de outras coisas da mesma época, mas aquilo ela se esquece. E depois eu só a vi num segundo momento. Isso é quando ele vem. Aí, quando ela vem, ela já está em plena dissociação. Quer dizer, ela começa com estreitamento e evolui para a dissociação. Aí ela diz o irmão que ela sentava no quarto, no chão, botava os brinquedos e começava a falar como se a irmã estivesse ali, falar em linguagem de pedolalia, né? Falar como se fosse criança e assim por diante. Então, aí, gente, do estreitamento à dissociação. Essa é a grande questão. Agora, como isso se daria? Gente, a natureza odeia o vácuo. Isso é um princípio. Onde a vácuo vai ser a aparência de vácuo, porque o vácuo, na verdade, nem existiria. Isso é uma invenção de Newton, que está demonstrado que não existe. Mas seja o que for, se houver o vácuo, aquilo vai ser ocupado. E tudo que eu estou falando está levando à seguinte observação, que é se o hemisfério esquerdo está se eclipsando, o hemisfério direito rouba a cena. Isso não tem como ser diferente. Não vai ficar vazio, tá? Então, o que se passaria do estreitamento à dissociação? Teria etapas. Tudo está um pouquinho, vamos dizer, esquemático. Não tem como escapar de ser um pouco esquemático aqui. Lembrar que as coisas não são assim na natureza, mas o raciocínio precisa ser assim, cartesiano, pelo menos para estudar. Sempre lembrando que essas coisas se dão de uma maneira muito mais complexa. Mas a gente naturalmente faz essa distinção por etapas, a ideia do raciocínio, né? Que é dividir um problema por etapas. Então, vamos considerar, em princípio, que algumas personalidades originais, a pessoa é mais suscetível, é mais sensível, mais frágil. Vamos aceitar isso, né? Embora acho que, em princípio, a maior parte das pessoas seria sensível à possibilidade da dissociação, né? Há, inclusive, demonstrações de que os hipnotizadores eles têm uma intuição de quem pode ou não ser hipnotizado, para não passar vexame. Vai pegar uma pessoa
porque o cara é muito racional, como é que vai resistir? Não, então, ele tem aquela cena que ele põe a mão na cabeça da pessoa, né? E, na verdade, hoje em dia se mostra que a oscilação é diferente quando está parado. E aí, a ação que ele tem, o fato é que, intuitivamente, ele escolhe a pessoa, entre aspas, que é mais fácil para a hipnose, né? Então, a personalidade mais suscetível. Vamos aceitar isso. Essa pessoa sofre um trauma ou uma experiência avassaladora. Eu prefiro pensar sempre nas coisas avassaladoras, embora esse critério não seja muito claro. Então, antigamente, o critério para TEPT era somente associado a coisas que todo mundo... Isso foi superado, né? A maneira das pessoas lidarem com aquilo são muito diferentes. Mas eu aqui, para efeito de raciocínio, vou pensar em experiência avassaladora. Aí poderiam ser de origem interna, por exemplo, vários casos de Freud, vários casos nossos, de pessoas que começam a ter fantasias e desejos incestuosos, por exemplo, totalmente inaceitáveis. Então, é um processo interno. Esse interno-externo é sempre artificial também, porque o interno é descarado pelo externo, o externo é influenciado pelo interno, mas vamos manter a separação só para efeito de raciocínio. Então, essas fantasias do desejo, e a pessoa começa a ter paralisias, aí seria conversão, ou começa a ter dissociação, né? E as externas, que são essas das situações externas, que a pessoa é submetida à morte de alguém amada em condições especiais, as situações de guerra e outras. Então, isso é chamado um trauma. O trauma tem uma história engraçada, né? Porque, na rigor, quando a psicologia toma conta de um termo, ele passa a ser da psicologia, não tem jeito, né? Por exemplo, estresse era um termo da física ou da engenharia, né? Estresse do material, tal. Fez um paralelo no dia, se você falar que a coluna sofreu um estresse, as pessoas vão poder até rir. Mas, então, o trauma também não era da psicologia originalmente, mas agora já tomou e não tem jeito, né? Então, essa pessoa, vamos considerar que ela tem um processo de autoproteção de uma dor absolutamente insuportável. Então, se a dor é insuportável, e a pessoa como que ou ela faz a amnésia, ou ela começa a entrar, sai para a dissociação. É um recurso possível, mas está longe de ser o mais adaptativo, né? O nosso desafio na vida é enfrentar as coisas que a vida apresenta. Então, a pessoa vai tanto mais se adaptar, isso é uma tese de Nietzsche, quanto mais tiver, dessa maneira muito nietzschiana, quanto mais tiver a capacidade de resistir e enfrentar o sacrifício. Tanto mais liderança, quanto mais... Isso está na história, né? Não preciso ficar dando exemplo. Bem, diante dessa autoproteção da dor, o hemisfério esquerdo, esse da racional da integração, iria se estreitando. Ele começa a se estreitar, porque está impossível de lidar com aquilo. Então, ele faz a amnésia, né? Aquilo pode continuar a virar despersonalização, até que o hemisfério esquerdo sai de cena e o direito toma. Ele rouba a cena, né? O hemisfério esquerdo se eclipsa e o direito rouba a cena. Tá? O melhor exemplo para isso é a personalidade alternante. Tá? A pessoa que, de vez em quando, uma outra personalidade, em geral oposta à primeira, toma conta de toda a expressão momentânea da pessoa, né? Essa segunda personalidade tende a debochar da primeira, né? E saber lembrar da primeira e até debochar, brincar, ser completamente oposta, em geral ser fatal, enquanto que do ponto de vista sexual, se vestir como Carmen de Bizet, né? E a outra não se lembraria, aquela que era religiosa e tal. Isso é meio esquemático, mas era assim, são os casos que são descritos, né? E aí a gente fica pensando, peraí, é um transtorno? É um transtorno. Então deve ter uma fisiopatologia. Será que a gente pode falar de fisiopatologia aí? Ou será que o processo é o mesmo lá do transe, né? O fato é que há uma desconexão funcional. Na verdade, não é propriamente uma desconexão. Nós é que, com nossa mentalidade muito racional,
falamos em desconexão, mas não é desconexão, é uma inversão dessa conexão, da predominância de um deles, né? E seria uma capacidade humana, às vezes até adaptativa. Bom, aí eu proponho uma classificação das formas de apresentação. Então, algumas se dão totalmente, de maneira plena e organizada, com uma estabilidade mais ou menos duradoura. Uma nova expressão no mundo que a pessoa adota, seja momentaneamente ou por um período relativamente curto ou longo, ou até como uma nova personalidade, como o caso da fuga, daquilo que eu chamei fuga 1. Seria uma personalidade alternante e essa fuga em que a pessoa assume uma outra personalidade. Isso hoje em dia a gente encontra mais referências e relatos do que propriamente encontra casos. Eu tenho um caso de personalidade alternante, né? E falando desse tema em Niterói, no HPJ, de repente começaram a contar um outro caso. Eu não cito porque não tive o caso propriamente de um paciente deles, que era até uma situação de alguém que tinha feito uma mudança de sexo, né? Então são raras, são situações que a gente lembra, né? Assim como aquele caso muito especial e tal, porque não está no nosso cotidiano. E a segunda seria essa dissociação parcial e oscilante. Na despersonalização, a pessoa tem uma situação de estranheza, né? Ela não está mais plena. A melhor definição é de Meyer-Gross, que é a perda da plenitude da experiência. Eu particularmente adoro essa definição, que ela diz tudo. A pessoa não está mais plena ali, apesar de estar desperta, que se você estiver meio adormecido, isso já não vale. Você não está mais pleno ali. É você, mas você começa a se olhar um pouco de fora, né? Então, e isso seria essa fuga em que a pessoa não sabe como chegou até ali. Essa é bastante frequente, uma pergunta que devemos sempre fazer. Alguma vez já viu em algum lugar, quem saber como é que chegou ali, já aconteceu isso alguma vez, o paciente às vezes começa a contar essas histórias, né? Ao lado disso, a francofilia, a domomania, então seriam, né? E lembrar que a amnésia psicogênica é sempre estreitamento, ainda não é a dissociação, né? Voltando um pouquinho àquele processo em que ela começa por ela, totalmente associada, ligada à dissociação, mas ainda não é a dissociação. Isso é o que eu acho que tem, aquilo que é resolver um problema. A gente não pode parar de falar do estreitamento, porque ele existe, né? E ele, frequentemente, é a passagem até a dissociação. Bem, continuando. Aí a gente vai ter que fazer um esforço enorme para diferenciar isso dos transtornos orgânicos, que são descritos às vezes como se fosse a mesma coisa. Você vai nos capítulos dos livros todos de psicopatologia, tem lá nesse capítulo que está falando desse estudo, da consciência e dissociação da consciência, e começa a falar nos estados crepusculares. Eu acho isso uma fraqueza, porque essa parte, no meu livro, não. Os estados crepusculares, a denominação também é desastrosa, né? Só porque é bonito. A primeira vez que eu vi isso é bonito, mas eu me pergunto, mas por quê? Porque é uma hora em que a consciência está como que nevoada, ou com aquele tom de final de tarde, né? Ou seja, a psiquiatria, a psicologia também às vezes pegam uns termos e expressões que ficam repetindo, que não dizem nada, né? O que acontece são crises parciais complexas que podem acontecer em pacientes que têm epilepsia do lobo temporal, né? Então, o que eles têm em comum com essas situações das fugas, especialmente das fugas histéricas que eu falei, fugas psicogênicas? É porque eles podem ter uma conduta automática, deambular, ir para algum lugar, ou ter uma conduta repetitiva, né? De uma janela, essa paciente eu examinei. Sempre que entrava na crise, ainda antes da generalização de tomada de todo o corpo, ela ia para a janela e cuspia numa certa janela na casa dela. Então, uma conduta totalmente automática. Então,
Será que isso cabe junto com dissociação da consciência, só porque tem alguma coisa semelhante? Porque a gente tem que, quando diante de um caso de dissociação da consciência, a gente tem que investigar para separar dessa questão que seria um transtorno orgânico, propriamente dito. Então, não dizer que é a mesma coisa, não, absolutamente, são muito diferentes. Um dos critérios de esforço maiores que Krepelin fez foi tentar classificar por manifestações centrais das condições patológicas, não por as periféricas, só porque elas se parecem. Então, qual é a manifestação central aqui? E que distingue muito as duas? Na dissociação da consciência, os dois hemisférios continuam ativos. Apenas houve uma inversão. Os registros mnêmicos continuam a se fazer e são passíveis de recordação a qualquer tempo, sob hipnose ou espontaneamente. A violência sexual, quantas mulheres, quantos relatos de mulheres que sofreram abuso sexual, violência, estupro até. O caso mais marcante eu vi na imprensa, um relato de uma moça que era uma coisa impressionante, porque te convencia plenamente, ela só começou a recordar de tudo quando um ex-namorado mandou que se suicidou, mas antes de se suicidar enviou para ela uma carta em que relatava o abuso que ele tinha feito junto com um colega, depois de embebedar ou alguma coisa assim. E aí, depois que ele relata isso na carta, ela que já tinha alguns lampejos dessas situações, tinha rompido o namoro até por conta disso, e aí ela começa a recordar de maneira mais... Ou seja, vai sempre querer cair naquela história, não, do ponto de vista da investigação psicológica isso precisa ser feito, né? Mas do ponto de vista da investigação legal, não. Tem sempre que valorizar aquele relato e vamos procurar, e partir do princípio que aquilo é um relato, em princípio, verdadeiro, nós temos que investigar. Mas nós sabemos que, às vezes, a fantasia, né, isso foi o diferencial que Freud teve em relações anteriores, mostrando que, frequentemente, eram fantasias, né, sexuais de estupro, ou de abuso, em certas histéricas de contato. Mas, nesse caso, isso absolutamente não cabia. Estava documentado por uma carta de suicídio, né? Ele vai mentir numa carta de suicídio, não é para mentir para se atacar, né? Bem, então é típico que essas pessoas que sofreram uma situação, no momento, façam quase uma situação de dissociação no acontecimento, ou de enregelamento, ficam gélidas, como que não integram, não atuam plenamente, mas aquilo está sendo registrado. Depois, frequentemente se esquecem e, sob hipnose, ou mesmo espontaneamente, dependendo de alguns dados que aconteçam na vida, aquilo pode ir voltando, né? Mas isso tem que ser distinguido muito bem, é fácil de distinguir das condições que são orgânicas. Essas crises faciais complexas de que eu falei, né, os tais estados crepusculares, são apenas automatismos e sem registro. Não tem nenhum registro, não há um funcionamento ali desse processo de criação de memórias, né? Então, nós temos que exercitar a separação e não a mistura desses síndromes, dessas manifestações, somente a partir de manifestações periféricas, só porque elas chamam mais a atenção dos leigos, gente. O leigo, mas nós, por favor, nós vamos ter que avançar um pouco mais e escrever isso em outro capítulo, né? As duas manifestações em capítulos diferentes. Depois fazer a distinção que a semiologia obriga. Por falar em semiologia, agora eu vou falar um pouquinho das manifestações que podem surgir em pacientes que depois são diagnosticados como histéricos, eram diagnosticados como histéricos, ou pacientes que fazem dissociação, e que podiam parecer com manifestações que são típicas da esquizofrenia. Né? No artigo, aquele Spiegel que eu falei lá no princípio, nesse artigo ele fala de um autor que encontrou, tentando diminuir a importância dos sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, né? Kurt Schneider é o maior psicopatólogo da história, porque também via muitos doentes, examinava. Bem, então ele, para
com um instrumento interessante, ele criou esse instrumento que seria para a identificação precoce da esquizofrenia. E apresentou alguns sintomas que estão até hoje aí, a gente utiliza, continua a utilização. Sonorização do pensamento, ficar ouvindo o próprio pensamento, não é eco, está errado, porque o eco é em dois tempos, isso aqui é sonorização, o próprio pensamento é sonorizado. Ouvir vozes que dialogam entre si, vozes que acompanham os atos com comentários, né? Vivência de influência corporal, roubo do pensamento, divulgação do pensamento e a percepção delirante. Então, esse autor, não sei que instrumento, porque isso não é dito no artigo, esse autor diz que encontrou sintomas de primeira ordem em 20 e poucos % dos pacientes que depois viu-se que ele sofria de episódios dissociativos, né? De natureza histérica, episódios dissociativos de origem psicogênica. Na verdade, o que eu entendo nisso é que esse instrumento dele era muito fraco, porque isso é um problema, hoje em dia, muito comum, porque na medida em que as pessoas, nós começamos a criar, e eu não desvalorizo não, a criar instrumentos, escalas e tudo mais, nós vamos criando instrumentos que ajudam a pesquisa. Mas, gente, o objetivo dessas escalas é tentar diminuir esse aspecto da intuição na avaliação, tornar essa avaliação mais operacionalizável, né? Mas o cuidado aqui é não violentar o objeto de estudo, né? Então, você frequentemente vai ouvir uma história de um paciente que conviveu com esquizofrênico, ouviu certas manifestações, aprendeu, ou ele pode ser também um simulador. Então, não basta que um paciente diga que está tendo aquelas manifestações que eu citei atrás, né? Essas manifestações que eu listei aqui, né? Não basta que eles refiram alguma coisa parecida disso, se você não tem um instrumento de semiologia que independa dessa informação verbal. Nós temos que ter esse instrumento. E eu modestamente, acho que encontrei, até na minha prática de em aula, que é simples, é bastante simples. A aplicação nem sempre é simples, tá? E vai sofrer muita controvérsia. Mas o princípio é, o paciente que tem, seja ele por dissociação ou por simulação, ele está controlando o meio. Ele está, você nota e repara que ele tem uma atitude de controle sobre o meio. Que ele, quando fala essas coisas, que ele sofreu isso, sofreu aquilo, ele está percebendo a reação dos outros e vendo se está controlando ou não a sua inteligência social, vamos dizer, está plenamente, e está manipulando o meio. Sem falar mal, isso faz parte, né? O paciente faz parte, ele quer frequentemente convencer, né, quando ele nessa situação. Esses pacientes são teatrais, têm sugestionabilidade e têm uma tendência à manipulação do meio. Ao passo que o esquizofrênico, quando ele sofre essas manifestações, o sofrimento, quando ele tem essas coisas, gente, ele está passivo diante disso. Frequentemente vai ter dificuldade até de verbalizar. Ele é invadido por essas coisas e manipulado de todo tipo, né? Ele tem a sensação objetiva de influência corporal, como seu corpo está sendo manipulado, como um paciente do hospital penitenciário que vivia sozinho num cubículo, como eles chamavam, né? E dizia que toda noite ele era barbarizado, era a palavra que ele usava, né? Entro aqui, me barbarizam, me penetram, me fazem... E você sabia que aquilo não era possível, mas ele tinha a sensação no corpo. Eu imagino, né, talvez seja realmente, posso imaginar, de pior em termos de manifestação sintomatológica. Então, enquanto que um tem controle sobre a situação, o outro está totalmente entregue àquelas manifestações que ele não consegue nem saber o que são. E aí fica tendo que inventar explicações, né? Que são uns horrores, né? Então, nós não podemos abandonar a intuição. Não dá para abandonar a intuição, gente, né? Se você fizer isso, cair no positivismo, aí nós podemos virar preenchedores de formulários. Então, não devemos nos satisfazer com a intuição, mas não podemos abandoná-la. Teve uma intuição, a gente acredita, o hemisfério direito seu está te ensinando, está te dando alguma dica aí que você precisa investigar melhor.
né? Depois não se arrependa, diga, bem que eu tinha pensado, bem que passou na minha cabeça, mas você com um inferno esquerdo querendo, não apagando, tem que ser assim, porque está escrito que é assim, né? A simples concordância verbal do paciente, se ele sofre disso, sofre daquilo, não pode ser suficiente. Você daqui a pouco começa a induzir sintomas, né? E os simuladores? Você vai aceitar só porque eles afirmam que estão sofrendo? Então, para dar um exemplo de como é bom os métodos, vamos dizer assim, operacionais, critérios operacionais, e os seus riscos, nada melhor do que aquela que eu acho que é a melhor classificação que nós temos na nossa história, que é o DSM-3. Bem, ela faz apologia dos critérios operacionais. E isso melhorou muito o diagnóstico das esquizofrenias, tornou muito mais restritivo esse diagnóstico, né? Evitou muitos diagnósticos assim, irresponsáveis, aleatórios, e que implicaram em tratamentos também muito não indicados para patologia que, na verdade, a pessoa sofria só porque a esquizofrenia é a doença mais grave. Então, é bom antecipar o diagnóstico de esquizofrenia, dizia o DSM-2. Não, nosso tratamento é só para sintoma, era e continua sendo, então para síndrome. Então, não fazia muita diferença. Se adiar um pouco o diagnóstico de esquizofrenia é uma coisa que é interessante para o próprio paciente, para o tratamento. Observar se ele vai deteriorar, se vão aparecer sinais e sintomas, né, de primeira ordem, se já aparecem, se depois vão aparecer, né? Então, o que aconteceu? Então, o DSM-3 foi muito bom nesse aspecto. Está aí, eu continuo aplicando. Mas, no capítulo do transtorno de personalidade, o que eles fizeram? Levaram esses critérios operacionais até o paroxismo e foi um desastre. Então, excluíram no critério para personalidade antissocial, e o nome certo é esse, não é personalidade psicopática, não, personalidade antissocial, eles excluíram remorso e culpa, porque esses não são operacionalizáveis. Então, tiraram presença de, se tiver, ausência de remorso e culpa como critério, né? E o que aconteceu? Os antissociais que praticamente nunca se suicidavam, eu diria que nunca, se ele se suicidar, eu vou lá na lápide, mudo o diagnóstico nos papéis, porque o suicídio é uma espécie de autocondenação à morte, ou então um compromisso muito grande com uma sociedade, ou um cuidado com os demais, de não querer ser um peso. Então, isso tudo que é contrário ao antissocial. Mas o que é? Então, ele era um fator de exclusão, ele era praticamente imune. O autor Kletter escreveu isso, que é um pesquisador das antissociais, da personalidade antissocial. Márcio Vecino tem uma tese sobre isso. E, de repente, a partir do DSM-3, os antissociais começaram a ser fator de risco para suicídio. Por quê? Misturaram com borderline, que ele chama borderline, né? Então, o borderline tem muito risco de suicídio porque tem conduta antissocial, nós não somos mero preenchedor de papel. Uma coisa é conduta social, antissocial, outra coisa é a personalidade antissocial. O conduta antissocial é muito frequente até, especialmente em vários níveis da sociedade, né? E acho que de maior efeito deletério são os que têm mais poder, né? Mas as atitudes antissociais são uma coisa muito comum. Muito pouca gente deixou de ter alguma atitude antissocial, vamos dizer. Mas você não pode associar as duas coisas. Se a pessoa tiver remorso e culpa, ela já não é uma antissocial. Ela corre o risco de se matar por conta da conduta, né? Então, o que acontece? Eles fizeram uma revisão em 87, a classificação de 80, e revoltou o remorso e culpa, porque operacionalização não pode ir até o ponto de violentar uma coisa básica, fundamental. Isso é apenas um exemplo para mostrar os perigos dessa coisa de ficar somente julgando a situação apenas pela referência do paciente ou pela impressão de que ele pode ter, né? Então, a rigor é isso que eu tenho para apresentar, né? Acho que essa é uma outra apresentação que eu vou fazer em outro tempo. Então,
Seria isso. Eu, durante anos, sofri com essa questão, escrevia no quadro, estreitamento, no tempo do quadro, olha eu falando aqui. E aí, depois passei a falar só de associação. Né? E agradeço as turmas, especialmente de Niterói, lá da faculdade de psicologia, porque a última, isso foi em 2019, que eu saí de lá, minha última turma presencial, já sempre tinha uma acontecimento, mas professor, é dissociação ou é estreitamento? É estreitamento, só falando de estreitamento. E nessa turma foram um pouquinho mais decisivos e eu saí dali com a obrigação de resolver, achar que pelo menos me convenci que tinha resolvido esse problema. Bem, seria isso, acho que estamos no tempo de respostas, são quase 11h30, mais ou menos, do prazo. Obrigado. Muito obrigada, professor Márcio Amaral. Como sempre, professor Márcio Amaral sempre trazendo questionamentos, nos fazendo pensar, nos fazendo refletir e fazendo com que a gente nunca fique satisfeito. E eu acho que essa questão que o senhor colocou dos alunos é muito importante, porque nós, professores, nós aprendemos muito na hora que nós ensinamos, né, para os alunos, na hora que a gente passa as informações, são os questionamentos deles que nos deixam também quietos, para a gente saber que nós também não sabemos nada e temos que estar sempre buscando mais perguntas do que respostas. A gente tem aqui algumas perguntas já, as pessoas fazendo aqui vários elogios. Nós temos quase 100 pessoas assistindo a gente aqui pelo YouTube. E eu vou começar a fazer algumas perguntas para a gente tentar aproveitar o máximo do tempo. A primeira pergunta é da Angela Lopes. Ela gostaria de obter esclarecimentos sobre o transtorno bipolar, se seria, em princípio, estreitamento e seguido de dissociação. E ela ainda fala, as manias seriam orgasmos teatrais no transtorno bipolar? Posso responder? Pode. Não, no princípio, não. Não, aqui o pensamento é todo bem diferente. Mas tem uma situação, isso é muito interessante essa pergunta, que me obriga a uma associação muito interessante. Eu tenho visto com uma certa frequência, esse ano mesmo, pacientes que são tipicamente bipolares na sua história, mas não quer dizer que ele vai ser sempre bipolar, ou sempre maníaco ou depressão. E esses mesmos pacientes começam a apresentar manifestações de dissociação. E aí todo mundo começa a ver aquilo do ponto de vista da mania. Não, e aí eu vou investigar em aula, frequentemente isso acontece que eu dou aula prática e pego os pacientes sem saber, por exemplo, olha a expressão, eu convido os pacientes para serem examinados, eles sempre apreciam, né? E perguntam quando é que vai ter outra aula daquela e tal, e eu faço questão de não saber nada sobre aquela situação do paciente, né? Eu gosto de dizer que eu gosto de caminhar na corda bamba, ou seja, e aí frequentemente eu vou discordar de alguns colegas que o diagnóstico está lá, o diagnóstico antigo é bipolar, ele não deixa de ser bipolar, mas nada impede de um paciente desse fazer dissociação, conversão. Agora, a gente vai ter que olhar isso fazendo aquele exercício um pouco cartesiano, de separar, senão a gente corre o risco de misturar tudo, e aí isso não é bom, é diferente. Mas a patoplastia, a coisa como ela aparece, pode ser ganhar muitos contornos mesmo. Eu acho que talvez tenha respondido. Sim. Obrigado, Angela. Uma pergunta do Marcelo Aceta. Sobre o normal e o patológico na dissociação, o professor expressou que o ideal seria lidar com as diversidades que a vida apresenta, que a dissociação seria uma forma adoecida de lidar com o sofrimento. Seria possível uma certa regra, formas leves ou comuns de dissociação? Bem, é muito interessante. Eu vou mais longe. Será que não é interessante a gente exercitar um pouquinho de dissociação? Né? Ou seja, será que isso não vai enriquecer? Será que a hiperracionalidade não atrapalha? Será que se nosso hemisfério direito não tivesse mais liberdade para se expressar no cotidiano com a intuição, com a arte, com a cultura e tudo mais, será que os momentos mais especiais da nossa vida não é um momento em que o hemisfério direito começa
a poder se aparecer, né, nesse mundo que as pessoas só ficam com medo da inconveniência, do mico, né? Vocês trabalham no idoso, tem uma frase que o idoso, a Márcia está aí, deve estar ouvindo. E isso é verdade, os idosos começam a se comunicar mais com as pessoas, começam a falar mais com as pessoas. Não. Gente, eu acho que nós fomos feitos para comunicação. Eu acho que desse ponto, aí vão dizer que isso é falta de crítica. Eu acho que não. Eu acho que é necessidade de interação social que as pessoas, os jovens, falam do mico, pagar mico. Meu Deus, a pior prisão que existe é o medo da inconveniência. Eu não venho muito para ser conveniente. Vivo sendo inconveniente do ponto de vista da minha carreira, da criação de situações. Porque eu vou esbarrando e já respondo a sua primeira, André. Quando a história não se conformar, tem um diagnóstico que é diagnóstico de transtorno de desadaptação, como se nós fôssemos tomadas ou plugs, né? Isso é uma coisa terrível. Eu sei que existe, né, Márcia, essa coisa do idoso que perde a crítica, mas peraí, gente, nós viemos ao mundo para interagir, nós somos mamíferos, seres gregários que precisam do outro, né, que precisam do toque, que precisam do contato e tudo mais. Então, pessoalmente, acho que eu agradeço, eu me lembro do Marcelo, né? Então, acho que isso eu não sei, eu vou pensar nessa coisa das formas brandas. Né? Muita gente pode usar drogas com esse objetivo, né? De dar uma libertação do hemisfério esquerdo que nos tortura, nos aprisiona. Então, é um bom exercício. Na arte, com certeza, o processo de apreciação da arte tem um quê de ressurgimento desse hemisfério direito. Agora, é só... Pode falar, Márcia. Não, eu ia fazer só uma pergunta, porque parabéns, Márcia, eu acho que, como todas seus comentários nas palestras do Centro de Estudos, suas aulas, eu acho que essa apresentação ela tem uma rigidez em relação aos aspectos mais corretos assim, da psicopatologia. A sua apresentação histórica, eu acho que ela é fundamental, né? Porque hoje em dia a gente quase não se lembra da história, né? E eu acho desses conceitos, e eu acho que é fundamental que os alunos e todos os participantes, que eles vejam, né, que esses conceitos eles têm uma história que vai evoluindo ao longo do tempo e que é fundamental a gente sempre se remeter a essa história, porque muitas vezes algumas interrogações que nós achamos que nós temos hoje em dia, a gente vai encontrar as respostas exatamente na história. Eu queria te fazer uma pergunta que é muito relacionada ao contexto no qual a gente vive atualmente. Você falou muito da consciência, de aspectos traumáticos interferindo. Como é que você pensa isso nesse contexto, por exemplo, da Covid? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou falar também de terminar uma observação que a Andrea fez, de que eu não se conformar e tal. Eu sou um verdadeiro discípulo de Montaigne, Michel de Montaigne. Adorei a sua pergunta. Ele dizia o seguinte, ele frequentemente entrava em contradição. Ele dizia o seguinte, eu preciso ser como o fogo que aquece a cera, para que a cera possa adquirir novas formas. Então, eu não preciso querer ter certeza que eu estou certo. Eu quero, se eu conseguir ajudar a pensar, né, já vai ser uma coisa ótima. Agora, essa situação de hoje em dia, realmente não tem como escapar mesmo. Essa polarização, né, que se firmou no país, né, é um problema, e eu fui muito mal entendido, porque eu estou sempre na contramão, gente. Eu sou como aquele que está num navio. Se o navio, todo mundo está indo para um lado, o navio vai tombar, eu vou para o outro, aí começa a ser atacado. Aí fica parecendo que eu estava, a gente me chamou de negacionista, só porque eu disse que eu continuava vindo ao trabalho e tal. Você não tem medo? Eu falei, não, peraí, eu tenho medo. Se eu não tiver medo, eu sou só um irresponsável, um alienado e irresponsável como uma pessoa que dirige certo destino do país. Não, eu tenho medo, muito medo, mas eu tenho que fazer do medo um instrumento para não ficar acuado. Se eu ficar acuado, eu vou adoecer.
É isso que as pessoas não estão vendo. Duas coisas que eu não aceito. Cuidado com medo de começar a fazer um pouco de proselitismo político. Mas uma coisa eu não vou fazer nunca, falar mal do povo, porque está na rua, porque eu sei lá da necessidade das pessoas, sei lá. Vou dizer que o problema maior é a aglomeração, sim, mas eu vou ter sempre uma sintonia com necessidade dos outros. Quem sou eu para ficar filmando, demonstrando? Não. Isso é um problema. Vários pacientes meus estão. Ontem mesmo, eu vou ter que tomar de novo esse Citalopram, escreveu. E eu que não faço consulta assim, isso eu não fiz até hoje. Eu vou ter que fazer, vou fazer amanhã, porque ela também não quer ir para outra pessoa. E ela já tem situações de que ela podia ter algum pouquinho de liberdade. Então, qual é o limite para isso, na história da dialética? Se você pensar só de um lado, você vai cair, vai quebrar. Então, eu vou dizer que as pessoas precisam se vacinar, mas elas também precisam ter uma sintonia com as necessidades outras, de interação. Eu não sei, honestamente, eu tenho sofrido muitíssimo com essa situação e vejo uma piora enorme. Infelizmente, as pessoas só falam de Covid, não estão falando de suicídio, não estão falando de outros acontecimentos, de outros dados, outros aparecimentos em função de. Em resumo, sempre com a esperança de que isso, de alguma forma, vai passar, mas não posso ficar acuado. Isso para mim, eu gosto de dizer, se o Brasil tivesse, se a nossa cidade estivesse sendo bombardeada, eu ia esconder um pouquinho, daqui a pouco eu estava na rua de novo fazendo alguma coisa. Como aconteceu na história da humanidade. Agora, qual o limite? Difícil. Mas Marta, eu agradeço. A pergunta é obrigatória, mas clinicamente, provavelmente, eu não posso ter investigado. Tem coisas que me voltam, né? Que me vêm. Né? Apareceu uma coisa aqui que eu não sei o que é. Não, isso daí é só para poder marcar a presença dos alunos. Mas, professor Márcio, vamos seguir aqui, que tem mais várias perguntas. Mas eu acho até que uma questão que é interessante quando você fala dessa questão dos idosos, e aí a Márcia aqui com a gente pode talvez contribuir também um pouquinho, porque realmente a gente tem essa questão, né, da redução do controle inibitório, que aí tem toda essa linha, né, da diminuição das funções executivas, diminuição do controle inibitório, e a gente sabe que tem uma questão relacionada a isso, mas assim, eu fico me lembrando de algumas teorias que se falava muito da questão da simetria frontal, até pelo EEG e tudo, e aí muitos estudos de neuroimagem e inclusive de atividade elétrica que mostram uma diminuição da especificidade hemisférica com envelhecimento. E aí tendo, então eu fico pensando, olha só que coisa interessante, que está aí associado. Quem sabe se isso não é uma conquista? Será que isso é só um problema? Né? Porque exatamente tem alguns autores que têm esse direcionamento de que essa diminuição da especificidade com o envelhecimento é uma forma de tentar sobrepor essas alterações que vão acontecendo. Outros não, outros dizem que é uma forma de você melhorar o teu funcionamento. Então, acho que é bem interessante. E, mais uma vez, a gente está aí trazendo, né, conhecimentos de áreas distintas, mas que talvez pudessem estar conversando e contribuindo muito mais para o conhecimento. E até eu fico pensando muito sobre isso, sabe? A gente tem tido vários eventos, a gente teve um evento semana passada aqui, onde a gente falou muito sobre isso, que durante um tempo a própria ciência negou muitos conhecimentos que eram fundamentais e que deveriam ter sido valorizados para que a gente pudesse avançar. E aí você falou sobre a questão da intuição. Então, durante muito tempo, eu acho que a nossa sociedade começou a querer falar sobre isso, que a gente não tem que dar muito valor à intuição, que a gente não tem que dar muito valor aos sonhos. E aí, por exemplo, a gente tem agora um dos maiores neurocientistas do Brasil falando, né, da importância da gente valorizar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos, de alguma forma, eles podem ser educativos ou até premonitórios. Então, quanto que durante a vida inteira, os indígenas e durante toda a vida, os sonhos contribuíram, né, e aí nem se fala, quando se fala, né, do quanto isso foi importante para o mas que durante um tempo a neurociência não valorizou, ou a ciência de um modo geral não valorizou isso, e hoje
volta a valorizar, né? Então, acho que isso tudo é uma questão, assim, bastante interessante da gente pensar. E o próprio Richard Davidson, que desenvolveu a assimetria frontal, e aí, nesse caso, seria não só do hemisfério, não seria do hemisfério inteiro, mas só da área frontal, dizendo que a área esquerda, o senhor no começo falou sobre isso, a área esquerda mais relacionada a pessoas que têm menos chance de depressão, de ansiedade, e o quanto que isso pode ter alguma relação, porque, por exemplo, ele investigou monges budistas e ele viu como tinha uma diferença na simetria dessas pessoas. Que beleza. Posso falar? Márcia, você falou na história, e eu ia me esquecendo, né? Há um autor que diz, você só conhece bem uma matéria qualquer, ou uma especialidade, se você conhece a sua história. É a história de que a ontogênese repete a filogênese, né? Então, nós temos que repetir esse processo, como repetimos na nossa própria evolução, repetindo toda a história da nossa espécie. Nós também temos que, no conhecimento, refazer tudo, senão você chega somente no final. Que história é essa? Não viu como é que as coisas evoluíram? Os sonhos, né? Nietzsche diz o seguinte, no Aurora: logo dos seus sonhos, que você é o diretor, o cenógrafo, o ator, que você é o espectador, que você é tudo, e você não quer ter nada a ver com isso. Nada, isso é o que você mais tem a ver com isso, com essa questão do sonho. Então, eu adorei ouvir isso, né? Que, de repente, ser idoso pode ser uma libertação, perder um pouco de amarras. Ter que pensar também na forma que as pessoas, às vezes, querem colocar. Né? E essa... Indígenas, os idosos têm uma importância enorme no conhecimento que vai ser na tecnologia. Eu reconheço que fico atrasado, tenho paciência, mas também eu vou ser uma coisa diferente. Eu vou fazer o seguinte: não, eu acho que as pessoas estão indo rápido demais. Eu seguro, eu avanço lentamente, como hoje estou aqui, mas avanço, vou avançando lentamente. E dessa direção tem uma outra pergunta do Marcelo, que vem um pouco da questão cultural, né? Que ele diz: é muito possível confundir todos esses sintomas primários com certas experiências religiosas, correto? Sim, bastante comum. E a gente tem que fazer essa distinção na investigação, né, para não aplicar para coisas que... O critério é prejuízo, se a pessoa está tendo um grande prejuízo com aquilo, ou se aquilo faz parte de um grupo de crença, da qual ele tira até maior interação social. Gente, os transes mediúnicos são locais, situações locais, se dão de grande interação social, de grande questão da humanidade inteira. Alguém me pergunta: para que você vê o mundo? Eu vi o mundo para interagir com as pessoas e tentar melhorar a situação minha e delas. Né? Isso, para mim, é a questão da interação social. Por isso é tão difícil essa situação hoje do Brasil. Isso é uma das razões. Mas a gente tem instrumentos, né? Eu, por exemplo, estou achando ótimo esse contato aqui. Sim. A Raquel Gonçalves, ela faz uma pergunta também. Qual a experiência do professor com outras terapias para trauma, como, por exemplo, a EMDR, que seriam as dessensibilizações e reprocessamento de movimentos oculares? Sim, eu não tenho muita experiência. Eu diria que essa questão da dessensibilização está sempre presente. Mas aí eu não lido muito com essa sigla, eu nem sei o que quer dizer. Qual é a sigla que você falou? É EMDR, dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Não, eu não sei. Aí eu não sei. Não. O que eu posso dizer é que na vida a gente vai sempre se dessensibilizando. Eu vou falar uma coisa que eu reparo desde a minha infância, eu observo que aquilo que mais nos criava medo vai ser o nosso maior prazer. Ou seja, é a dialética, né? Quando você supera, por isso que a criança, quando dá um mergulho na piscina, daí ela não quer parar, para menino, não sei. Ou quando está querendo brincar com um cachorro, morre de medo, e aí fica... Porque quando supera o medo, a mesma coisa que gera o maior medo, gera o maior prazer. Aí vou ter que falar de Nietzsche de novo. Porque não é vontade, não é princípio do prazer, não é princípio de poder.
Ou seja, quando você tem a sensação de autoconfiança, de poder, aí você fica feliz com você mesmo. Então, isso, a dessensibilização, eu sempre penso nesses termos, sempre. Ou seja, houve quem dissesse que defendesse a inundação, que era pegar a pessoa que estava naquela, tinha um medo de uma coisa e jogá-la naquilo e não ter a probabilidade maior do desastre, né? Eu acho que a dessensibilização é absolutamente importante e essencial, e nós aplicamos todo dia, né? Vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. Inclusive a psicanálise aplica isso também. Alguns pegaram como um instrumento específico e que funciona. Eu acho que tem sempre que associar o aspecto simbólico da vida, tentar equilibrar os dois, mas nessa área eu não tenho específico, eu não posso dizer muito mais, não. E até essa questão é muito interessante, porque quanto próximos estão, né, prazer e dor, né? Quão próximos estão. E a gente sempre fala muito sobre isso, principalmente quando a gente fala, por exemplo, a adesão a alguma mudança de hábito do paciente ou algum tipo de tratamento, mas principalmente a mudança de estilo de vida, o quanto é importante, às vezes até mais do que a questão cognitiva, assim, de conscientização do quanto que aquele estilo de vida é importante, ou fazer uma atividade física, ou alimentação, é muito mais importante que a pessoa ela tenha algum tipo de prazer naquilo e que seja uma questão que seja do próprio locus, né, o locus de controle interno, né, que seja uma decisão da pessoa, isso sempre ligado muito à questão do prazer, e a gente precisa disso, né, a gente se movimenta, a gente se move muito pela sobrevivência e pelo prazer. Professora, a gente tem muitos elogios aqui, muitos agradecimentos, pessoas aqui dizendo maravilhosa aula, excelente, maravilhosa professora, sua forma humana esclarecedora, o seu olhar na patologia é fundamental e deveria ser difundido. Ele precisa voltar aqui com esses temas e outros, então já pedindo que o senhor volte. Tem alguém aqui falando que precisa repetir. Professor Márcio precisa assistir umas 10 vezes para interiorizar esses conceitos. Então, muitas... Eu tenho uma coisinha a falar. Quando eu vou dizer uma sentença de Spinoza, ele diz o seguinte: a razão é luz, mas não é fogo. Todo mundo fica achando que tem que entender melhor. Ela quer entender no hemisfério esquerdo, mas ela já sentiu e já entendeu no hemisfério direito há muito tempo. Não, o que ela quer dizer com isso? Não, a razão é luz, mas não é fogo. Ela ilumina um pouco as coisas e pode ajudar, mas ela não muda nada. Entende? E quando ele traz um afeto de novo para a filosofia. E aí, como é atacado, Kant depois volta para trás e começa a dizer razão. Mas, por isso, Spinoza é tão diferente, né? Que a gente muda a partir dos próprios sentimentos. A nossa verdade são os sentimentos. A razão é um epifenômeno, que se ela for humilde em relação demais, vai ser muito boa. Mas se ela começar a querer brigar com os sentimentos, vai perder. Essa é uma frase de Nietzsche. Toda a sociedade que brigou com seus instintos entrou em decadência. Isso é a Grécia, quando começa a ser muito racional, e Aristóteles e tal. E a grandeza grega era anterior. Bem. Márcia, você quer finalizar? Eu falei demais. Acho que já finalizei. Acho que nós só temos que agradecer, né, professor Márcio, pela oportunidade de lhe ouvir falar e realmente nós estamos com quase 90 pessoas no YouTube, então eu acho que é uma grande oportunidade de não só de conhecer, mas também de disseminar um conhecimento, né? Ótimo. Queremos aproveitar para convidar todos para o Centro de Estudos do dia 30, semana que vem não haverá Centro de Estudos em função do feriado. E no dia 30 nós teremos a Natália Mota, a professora Natália Mota, falando sobre mapeamento mental computacional, sinais de sofrimento mental pela fala.
que eu acho que também é um centro de estudos que, né, muito interessante, que a gente está caminhando numa linha parecida com o que nós vimos hoje, né? Então, vamos encerrar nossa sessão de hoje, agradecendo a todos que nos ouviram e principalmente ao professor Márcio, né, que passou esse tempo aqui conosco, e nós esperamos contar com o senhor nos próximos centros de estudos. Estarei, com certeza. Tá bom? Um abraço. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.